Opa, Felipe por aqui, tudo bem? Se você quer saber o que você não deve fazer com seus sprints, quais são os erros mais comuns que as outras equipes cometem ao tentar lidar com sprints para você não repetir esses erros nos seus projetos e na sua equipe, acompanhe esse vídeo até o final, que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? E se você está na minha lista VIP, provavelmente você está sendo um dos primeiros a assistir esse vídeo. Lembrando que eu compartilho em primeira mão com quem está na minha lista VIP quando os vídeos vão pro ar, né? Então, começando o nosso assunto, algumas das coisas, né, que você não deve fazer com seus sprints são, a primeira delas, mudar a quantidade de membros da equipe a cada sprint. Por que você não deve fazer isso? Porque um dos objetivos do sprint é você conseguir, com o passar do tempo, ter um histórico de velocidade da sua equipe, né? Quantos requisitos, né, qual a quantidade de pontos de história que a sua equipe consegue absorver, né, qual a quantidade de esforço que a sua equipe consegue absorver a cada sprint. Por consequência, quando você, a cada sprint, muda a quantidade de membros da equipe, você está mudando o cenário a cada sprint. Logo, a sua velocidade ela vai variar muito ao longo dos sprints, e com isso você não vai conseguir ter um indicador adequado de histórico de velocidade da sua equipe. Por consequência, isso vai te prejudicar quando você for fazer o planejamento dos seus próximos sprints, ou de quantos sprints você precisa para conseguir absorver um determinado backlog, porque você vai estar com um indicador deturbado. Um outro erro também bastante comum que as equipes cometem é mudar a quantidade de tempo de cada sprint. Esse acho que é o pior erro que você pode cometer, porque o principal, né, objetivo é que os sprints eles tenham sempre o mesmo tamanho, e pelo mesmo motivo que eu acabei de dizer. Você precisa, para que você consiga ter um indicador adequado de histórico de velocidade, você precisa tentar o máximo possível manter as mesmas condições, o mesmo cenário ao longo dos sprints. Se a cada sprint você tem um cenário diferente, isso prejudica os seus indicadores. Sem contar que as equipes, quando elas começam a trabalhar com sprints, existe uma curva de aprendizado, conforme eu já citei em vídeos anteriores, e a equipe, a cada sprint, ela vai se familiarizando melhor com esse jeito de trabalhar e vai se entrosando, né? A equipe vai ficando mais produtiva quando ela consegue ir trabalhando dessa forma ao longo de vários sprints consecutivos. E quando você muda a quantidade de tempo de um sprint para o outro, é como se a equipe estivesse lidando a cada sprint com um novo cenário totalmente diferente, com uma nova situação, um novo jeito de trabalhar. Com isso, essa curva de aprendizado fica mais lenta e a equipe demora mais para conseguir melhorar a produtividade. Então, além de você prejudicar os indicadores, você também acaba prejudicando a própria produtividade da equipe, cometendo esse erro. Uma outra coisa também que você deve evitar, aliás, é uma coisa totalmente não recomendada, é você fazer alterações no escopo dentro do sprint. Isso também é uma coisa que você precisa abolir, se você conseguir, porque o sprint ele é um instrumento para que você consiga fechar um escopo em um período menor de tempo, que é o período do sprint, e você conseguir construir aquele escopo começo, meio e fim. Então, se você resolve mexer nesse escopo no meio do sprint, além de você prejudicar todo o planejamento e todo o andamento da equipe, né, você está abrindo mão do planejamento que você já tinha feito, ou seja, você perdeu tempo quando você fez aquele planejamento. Isso mexe também com a motivação da equipe, porque todo mundo já estava preparado psicologicamente para lidar com uma demanda, e no meio do caminho essa demanda muda. E isso também gera efeitos muito nocivos, não só no sprint atual, como possivelmente em todo o projeto. Então isso também é algo que você deve evitar bastante. Uma outra questão também bastante comum, um erro bastante comum, é mesmo trabalhando com sprints, as equipes elas permanecerem trabalhando com o modelo cascata dentro de cada sprint. Então beleza, você não está mais trabalhando, lidando com seus projetos de modo cascata, com aquelas grandes fases, você agora está dividindo em sprints, mas na prática você está lidando com cada sprint como se cada sprint fosse uma fase do projeto, com todas aquelas etapas do modelo cascata. Então dentro do sprint você tem lá os primeiros dias do sprint fazendo análise, depois alguns dias
desenvolvendo e os testes ficando para o final do sprint, muitas vezes ficando com um tempo muito curto de tempo para os testes, o que prejudica a qualidade. Então esse também é um erro bastante comum que você deve evitar. O ideal é que dentro do sprint, se você tem uma equipe multidisciplinar, que também é algo que a gente já falou num vídeo anterior, é que enquanto alguns membros da equipe estão fazendo a implementação, codificando alguns requisitos, você já tenha algumas pessoas já pensando e já escrevendo os cenários de teste daqueles requisitos. E além disso, conforme cada requisito vai ficando pronto, você já vai colocando cada requisito para teste, e não nesse modelo cascata de você primeiro desenvolver todos os requisitos e depois mandar todos os requisitos para teste, permanecer fazendo essa transferência de grandes blocos de trabalho entre membros da equipe, e agora você não está transferindo entre equipes, mas fazendo essa transferência entre os membros da equipe. Isso também é bastante prejudicial para a produtividade da equipe e, por consequência, para a qualidade da entrega que vai ser feita ao final do sprint. Isso também é algo que deve ser evitado ao máximo. E também, uma outra coisa que acaba... Na verdade, isso que eu vou falar agora é até natural quando você está começando a trabalhar com sprints, mas é algo que você precisa estar presente para isso, para conseguir evitar e pensar em formas de evitar chegar ao final do sprint sem todos os requisitos que você colocou no escopo daquele sprint prontos, né? E quando eu digo pronto, o que é pronto? É desenvolvido, testado, se você quiser, ao final do sprint, no próximo dia útil, já colocar aquele escopo em produção, esses requisitos precisam estar prontos para isso. E não um erro bastante comum que existe, que é você chegar ao final do sprint com os requisitos desenvolvidos, porém, ainda dependendo de teste, dependendo de outras validações, de outras áreas da empresa. Isso também é um antipadrão quando você está trabalhando com sprints. Então, esses são os erros mais comuns que acontecem quando as equipes, as empresas começam a trabalhar com sprints. E é legal você ter essa informação para que você consiga tentar evitar isso se você estiver começando a trabalhar dessa forma, tá bom? Então, se você gostou dessas dicas, clica em gostei nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e fico na guarda do seu feedback, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau!